Eu vou começar um pouco explicando o nosso trabalho, né? E essa é a ideia, passar um pouco aí o que foi o nosso trabalho. Primeiro, a estrutura de comunicação da campanha da Dilma. Nós tínhamos 3 estruturas de comunicação com 3 coordenações distintas para cada uma dessas estruturas. Uma delas, o marketing, TV, rádio, que era coordenado pelo João Santana, da Polis. Nós tínhamos uma estrutura de comunicação institucional da campanha. Então, o blog pessoal da Dilma, depois o blog 13 e o Twitter pessoal da Dilma, Dilma BR, que era gerenciado pela Pepper Comunicação, assessoria de imprensa, que também fazia a gestão dos e-mails. E tinha um terceiro time, o time das redes sociais, da qual eu trabalhava com a minha equipe. Então, só para explicar que nós tínhamos 3 estruturas de comunicação e não convivíamos no mesmo espaço físico, enfim, cada um com a sua coordenação, e com tarefas distintas. Eu acho que o marco dessas eleições foi a nova legislação. Até as eleições passadas, os legisladores no Brasil entendiam a internet como mais um veículo de comunicação de massa, como rádio, TV e jornal. Portanto, as regras que tínhamos para a internet eram regras extremamente rígidas. A mudança na legislação, no final do ano passado, e com os 2 vetos do presidente Lula, deu um sentido para a internet, daquele sentido que nós, da rede, eu não sou um profissional de jornalismo, de comunicação, nem de marketing, sou profissional de tecnologia, nós sempre entendemos a internet. A internet não é um espaço de comunicação, meio de comunicação de massa, é um espaço de expressão individual. Então, a partir da nova legislação, a internet passou a ser compreendida pelos legisladores, uma nova lei, que entendia a internet como espaço de expressão individual. Como espaço de expressão individual, é óbvio que ela não poderia ter as mesmas regras rígidas e a regulamentação dos veículos de comunicação de massa. Então, como os indivíduos se expressam num processo eleitoral, tem muito mais liberdade disso acontecer do que as regras impostas aos veículos de massa. Isso eu acho que proporcionou pela primeira vez no Brasil um terceiro bloco formador de opinião. Historicamente, quem forma opinião no processo eleitoral? Os partidos políticos, os candidatos e as campanhas, por um lado, e por outro lado, quem forma opinião é a cobertura feita pelos meios de comunicação de massa da era industrial, rádio, TV e jornal. Então, esses 2 blocos, historicamente, formavam a opinião do eleitor. O que eles liam, o que os eleitores liam nas coberturas da mídia de massa e o que os partidos políticos se expressavam através de seus canais. Esse ano, com a mudança na legislação, nós tivemos um terceiro bloco formador de opinião, que é exatamente a possibilidade dos eleitores se expressarem de forma multimídia através das redes sociais. Então, acho que esse terceiro bloco formador de opinião foi a grande novidade dessas eleições. Possibilidade de milhões de pessoas ter a sua opinião através de textos, vídeos ou áudios, ou de forma multimodal, e postar isso na internet. Então, isso passou a também ter uma importância não só na qualidade da democracia brasileira, mas também na própria influência que esses eleitores, esses apoiadores das candidaturas passaram a ter em relação aos seus candidatos. Então, a internet como espaço descentralizado, impossível de ser controlado, os eleitores das candidaturas, da Dilma, da Marina e do Serra, passaram a dar uma dinâmica para a campanha, independente, muitas vezes, da vontade da coordenação de campanha, etc., daquilo que rodava na televisão. Então, passou também a ser um processo importante de democratização, não só das eleições, mas de democratização do controle do processo eleitoral dos eleitores em relação aos seus candidatos. Vou falar aqui algumas superações. A base social, essa foi a análise que nós fizemos em abril, quando eu cheguei na campanha. A base social que dá sustentação ao governo do presidente Lula e que é a base social que votou na Dilma, na sua maioria são os desconectados. Então, a nossa primeira superação foi sair na arrancada de um processo eleitoral, onde, comparando com as 2 outras principais candidaturas, a candidatura da Dilma, a maioria, pertencente à classe C, D e E, eram de pessoas que não têm internet em casa. Então, essa foi a nossa primeira superação. Eu acho que a caravana digital foi um processo que a gente fez na primeira etapa de campanha, para quem acompanhou,
Visitamos 27 estados em 50 dias. A ideia foi conhecer quem era essa rede social que a gente queria formar. Então, basicamente, reunimos mais de 7 mil pessoas em todos os estados do Brasil, fisicamente, em auditórios, onde a gente teve a possibilidade de conversar com essas pessoas, conhecer essas pessoas que seriam, né, os motores da campanha da Dilma na internet. Né? Então, isso foi muito importante, né, para conhecer a base social que daria sustentação à campanha da Dilma. E trabalhar com eles algumas linhas, né, estratégicas da campanha. A nossa campanha, ela não centrou, ela fez uma opção por uma campanha descentralizada e com opção pelo voluntariado. Né? Então, essa foi a nossa opção, buscar voluntários que pudessem fazer a campanha na internet, né? E de forma descentralizada. Não há como fazer campanha na internet como se faz em mass media, né? Que se prepara um produto, joga na rede e diga lá, bomba lá. Isso não funciona. Né? Então, a internet é diferente. O processo de construção dos conteúdos tem que ser de forma colaborativa, né, descentralizado, e aquilo que funciona e não funciona é imprevisível. Então, essa ideia de, fim de semana vou para casa fazer um viral. Isso não existe. É uma piada. Então, o que funciona na rede é imprevisível ainda, e a gente tem que aproveitar essas qualidades, né, da criação colaborativa descentralizada, e nós tivemos essa opção. Né? Valorizamos também as comunidades existentes, né? Não centramos a nossa campanha na imagem da Dilma no Twitter, na imagem da Dilma no seu blog pessoal. Nosso objetivo foi criar uma rede de apoio, de apoiadores, que pudessem se expressar. Então, a campanha da Dilma na internet não foi só a Dilma na internet. Foram centenas de blogueiros, né, e milhares e milhões de ativistas que produziram conteúdos e opinião a respeito das eleições. Porque não se constrói reputação na internet em 3 meses, em 1 ano. Né? A reputação na internet é algo que se conquista pouco a pouco, né, e essa foi a nossa opção. E começamos com atraso. Eu fui contratado em abril, mas a gente só teve equipe para trabalhar em local de trabalho no dia 1º de agosto. Então, nós fizemos campanha na internet, com equipe, com estrutura, 2 meses no primeiro turno e 1 mês no segundo turno. Então, acho que essa foi um pouco assim, a nossa superação, né, nessa campanha da internet. Fizemos a opção pela cobertura colaborativa, que era a nossa experiência. Então, a gente optou em fazer streaming de vídeo ao vivo das principais atividades da campanha, de todos os comícios. 1.300.000 pessoas assistiram pela internet os comícios e as principais atividades da campanha, e o nosso objetivo não foi competir com a audiência do rádio, da TV, porque a internet ainda não tem a mesma audiência. Foi expandir a possibilidade da cobertura colaborativa para aquelas pessoas que não estavam fisicamente no evento e poderiam aproveitar as imagens e o som que chegavam pela internet, blogar e twittar. Então, a nossa opção foi pela cobertura colaborativa, através do Twitter, dos blogueiros, da nossa rede de blogueiros, e publicações no Facebook, Orkut e YouTube. Então, a cobertura colaborativa foi o centro aí da nossa campanha. Quem dizia, a melhor cobertura dessas eleições vão ser feita por nós. Não vamos deixar que os outros façam a cobertura das eleições.